Olá, galerinha do quarto ano 1. Vamos continuar então com as nossas aulas online. Agora aqui, olha, no conteúdo de matemática, nós vamos continuar o módulo 4, que a professora fez só até uma parte na aula anterior, e agora nós vamos continuar a partir da página 115, as figuras geométricas espaciais. Aqui a professora colocou para vocês as figuras geométricas planas: o quadrado, o pentágono, o hexágono, o triângulo. Por que a professora colocou na lousa? Para vocês terem em mente o quê? A base das figuras. Lembra que na aula anterior a professora falou dos prismas? Olha aqui, ó, o material complementar que tem lá no final da apostila, que é interessante vocês montarem, que a professora falou. Eu tenho esse prisma aqui. Esse prisma, ó, lembra quando a professora falou para saber qual é a base? A base, coloco aqui, ó. Deixa a professora arrumar aqui, deixar retinho. Coloco a figura em pé, que eu sei qual é a base. Pode ser assim ou assim, certo? Se essa daqui é a base, é o pezinho, eu vou olhar aqui, ó, no fundinho aqui, ó. Ah, caiu, a professora vai pegar aqui, ó, o outro prisma. Opa! Essa base aqui, ó. Ai, professora, 1, 2, 3, 4, 5. Qual figura geométrica que tem 5 lados, professora? O pentágono. Então, é um prisma de base pentagonal. É o nome desse sólido geométrico aqui, ou figura espacial geométrica, certo? Aqui o outro prisma, olha só. Olha só esse daqui, ó. Estão vendo aqui? Que tem aqui, ó. Ah, tem na página anterior. Deixa a professora localizar aqui para vocês. Está na página 113 aqui também, ó. Para vocês. Lembra? A professora pediu para vocês fazerem o exercício colocando a base e o nome aqui da pirâmide, né? Então, aqui, dando continuidade, retomando lá, ó, o prisma. A base, coloco de pé. A base, professora, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados aqui, ó. Qual figura plana, figura geométrica plana, que tem 6 lados? O hexágono. Faltou ali. Hexágono. Ou seja, prisma de base hexagonal. Ok? Dando continuidade agora aqui na página 115, das pirâmides. Lá no final da apostila também tem o material complementar, lá ó, o material complementar para vocês montarem essas duas pirâmides aqui, dessas cores mesmo, verde e vermelho. Olha só aqui, ó, vamos aqui. Mesma coisa, ó, a professora montou, aí coloca de pé, eu sei qual é a base. Aí voltando aqui, professora, vamos olhar aqui na base. Essa figura geométrica plana, ela possui 1, 2, 3, 4, 5 lados. Se ela possui 5 lados, eu venho identificar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, uma pirâmide de base pentagonal. É o nome dessa pirâmide aqui. Continuando agora com essa daqui, ó. Essa pirâmide aqui, certo? Vejo, coloco ela de pé, sei qual é a base. Então, eu venho aqui e vejo quantos lados... Ah, essa figura geométrica eu já identifiquei, professora. Ela é um hexágono, ela tem 6 lados. Vamos ver? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho uma pirâmide de base hexagonal. Agora, a professora desenhou aqui, ó, para vocês, essa pirâmide aqui, ó, a pirâmide de base pentagonal. Tem o nome aqui embaixo para vocês verem aqui, ó, da verdinha, né? O nome da pirâmide se dá mediante o que mesmo? A observação da base. Ali que eu monto o nome desse sólido geométrico, tanto do prisma como da pirâmide, certo? Então, aqui, olha só, professora, quantos lados tem
essa pirâmide? Aqui a professora vai contar, mas aqui também vai ficar mais fácil para a gente se localizar. Eu vou contar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso mesmo? Vamos contar aqui? Olha aqui, ó. A professora vai até fazer um risquinho para vocês entenderem os lados. Lembrando, gente, que cada lado é uma coisa, é a mesma coisa que face. Então, ó, lado é igual a face. Então, vamos contar aqui, ó, dessa pirâmide aqui, ó. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, certo? 5. 6, porque a base também conta. Não se pode esquecer isso. Então, quantas faces possui essa pirâmide de base pentagonal? Ela possui 6 faces. Não podemos esquecer isso, ok? Vai ter um exercício desse para vocês fazerem na página 120, tá? Aí, os vértices, vamos aqui de novo, ó, vértices e arestas. Aqui a professora fez, ó, lembra da aula anterior de massa de modelar? A professora fez uma pirâmide de base quadrada e uma pirâmide de base triangular. Os vértices são as ligações entre as arestas. Aqui quem representa os vértices? As massinhas aqui, essas bolinhas, as massinhas de modelar, aqui no caso, em azul. Então, essas daqui, o que liga as arestas, são os vértices. Aqui tem um vértice, aqui tem outro vértice, aqui tem outro vértice, aqui e aqui. Aqui na pirâmide de base triangular também, a massa de modelar em verde são os vértices. Aqui tem o vértice, aqui, aqui e aqui. Professora, e os palitos de dente, como que se chama mesmo? Arestas. Então, aqui, voltando aqui, ó, nessa pirâmide aqui, de base aqui, ó, pentagonal, nós vamos contar agora os vértices dela, quanto que tem. Opa, amassou aqui, deixa a professora tirar a tampa aqui da caneta, ó. Nós vamos contar os vértices. Vou fazer de caneta vermelha, que eu acho que vai ficar mais legalzinho para vocês entenderem. Vamos contar os vértices, então? Olha aqui, ó. 1, a professora está fazendo. 2, 3, 4, 5 e 6 aqui em cima, ó. Aqui também tem um vértice aqui, ó. 6. Então, essa pirâmide aqui, ela também possui o quê? 6 vértices. Vamos ver agora, então, as arestas? As arestas, lembrando que aqui, ó, elas são representadas aqui, né, ó? Vamos contar as arestas, então? Então, aqui, vamos ver aqui, ó. Vou fazer com a caneta preta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, certo? 6, 7, 8, 9, 10. 10 arestas. Se nós fôssemos montar com os palitos, seriam necessários 10 palitos. Então, nós temos aqui, ó, 10 arestas aqui nessa pirâmide de base pentagonal, ok? Então, aqui, dando continuidade, lembrando, cada lado é uma face. Deixa eu fazer esse aqui mais abertinho, bonitinho. Então, cada lado aqui, ó, da pirâmide tem o nome também de face, tá? Para vocês não esquecerem disso daí. Dando continuidade, aqui na página 116, esses sólidos geométricos têm a forma deles planificada, aqui, que é a forma aberta, como está lá para vocês montarem no material complementar. E aqui está na forma
montada em 3D aqui, desenhada na forma em 3D, vocês vão ligar qual é qual. Professora, como que é mesmo aquela dica bacaninha para eu fazer essa ligação correta? É olhar na base aqui, ó. Olha aqui, ó, no fundinho aqui, ó, no pezinho da figura. Olha a base, olha só. Aqui, deixa a professora montar. A base são essas partes aqui que estão para fora, ó. Aqui, aqui, onde está o dedo da professora, e aqui. Bom, se eu estou com o dedo aqui num quadrado, vai ser que pirâmide? De base quadrada. Exatamente, muito bem, crianças. Se eu tenho aqui, ó, o dedo, que base que é essa daqui? O que é isso? Ah, professora, é um triângulo, tá de cabeça para baixo, mas é um triângulo. Então, eu vou ter uma pirâmide de base triangular. Entenderam? Na página 117 aqui, ó, nós temos aqui também, ó, a planificação aqui dessas pirâmides aqui. A professora até fez uma aqui, ó, para vocês, que é essa daqui, ó, em azul. Na verdade, nesse exercício, vocês precisam desenhar a base que está faltando. Eu vou apagar e vou fazer novamente de caneta vermelha para vocês verem isso daqui, ó. Como que eu vou fazer isso, professora? Como que eu vou saber qual é a base dessa figura aqui? Eu vou contar quantas faces ela tem, quantos lados ela tem. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tenho 6 faces, eu vou precisar o quê? De 6 ladinhos para eu conseguir fechar essa figura. Então, se eu vou precisar aqui, ó, de 6 ladinhos, qual figura aqui mesmo plana que tem 6 lados? Um hexágono. Então, vai ser uma pirâmide de base hexagonal que nós vamos formar aqui. Certo? Gente, essa daqui é de base pentagonal, tá? A professora fez o outro aqui, ó. O da página 118, aqui, ó. O da página 118, aqui, ó, que a professora fez, tá? Pirâmide de base hexagonal. Então, para você saber qual é o nome dessa pirâmide, qual é a base dessa pirâmide, e se você só tem as faces, você conta. Se você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces, eu vou olhar aqui, qual figura plana que tem 6 lados? Hexágono. Será uma pirâmide de base hexagonal. Se ela tiver só 5 faces, vamos fazer uma mudança aqui? Ó, a professora até colocou a base, aqui é a base, um hexágono, 6 laterais. Agora a professora vai mudar aqui, ó. Vamos mudar aqui, ó. A professora vai mudar aqui. Vamos contar, então, quantas faces tem agora aqui esse triângulo? 1, 2, 3, 4, 5. Olha só, possui 5 faces. Bom, eu preciso desenhar a base. Se eu tenho 5 faces, eu vou precisar de uma figura que tenha 5 lados, para quando eu for montar, eu conseguir fechar isso. Vamos lá nas figuras planas. Qual figura que tem 5 lados? 1, 2, 3, 4, 5. Um pentágono, professora. Então, aqui a base vai ser pirâmide de base pentagonal. O que eu vou ter que fazer aqui? Desenhar um pentágono, então, que é a figura que possui aqui, ó, um pouquinho torto, mas vamos lá. Que possui, ó, 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então, para vocês saberem, ficar atentos a quantas partes possui, tá? Quantas faces tem. Então, aqui, continuando aqui, ó, toda pirâmide possui um vértice a mais do que a quantidade de vértices da figura plana que compõe sua base. O total de arestas de uma pirâmide é igual ao dobro da quantidade de arestas da figura plana que compõe a sua base.
Nesse exercício aqui da página 119, a professora já passou, mas já explicou para vocês. Então, o que são arestas, o que são vértices. Então, aqui vocês vão fazer, dando continuidade, fazendo os exercícios aqui da apostila, certo? Aqui também vocês vão colocar aqui, ó, o número de vértices e arestas, da mesma forma que a professora mostrou aqui para vocês, tá? Agora, na página 120, olha aqui, ó, vou colocar aqui, ó, página 120, o exercício 4, são charadinhas, só que relacionados aqui, à nossa matéria, né? Então, a professora vai fazer uma com vocês, é bem bacaninha também, ó. Descubra qual é o nome da pirâmide de acordo com a adivinha. O que é? Que tem 5 vértices e sua base é um quadrado. Bom, se nosso assunto é aqui pirâmide agora, contém 5 vértices e a base é um quadrado, o que vai formar mesmo? Isso mesmo, acertaram. Pirâmide de base quadrada. Vamos ver aqui, ó. Tem até aqui um exemplo aqui para vocês verem, ó. O que é que possui 5 vértices. A professora vai chegar mais perto. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vértices. A base, estão vendo aqui? É um quadrado. Se a base é um quadrado, eu vou ter aqui uma pirâmide de base quadrada. Olha só essa daqui agora também, ó. Que é? Que tem 4 faces triangulares e 6 arestas. Olha só, fica bacaninha se vocês desenharem também, tentar desenhar planificado a figura. Mas vamos lá então. Tem quantas faces? 4. 6 arestas. Vamos ver aqui essa pirâmide? Olha só quantas faces tem aqui, ó. Opa, não cai aqui, ó. 1 face, 2, 3, aqui desse ladinho, 4 com a base. A base conta também como face, não pode esquecer. Arestas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso aí, mataram a charada. Pirâmide de base triangular, ok? Vou deixar a última para vocês aí, certo? Agora aqui, falando sobre o cubo, na página 121, olha só aqui, ó. Aqui a professora também colocou para vocês, aqui, ó. Aqui, ó, isso daqui, ó, é a aresta, é igualzinho, tá? É igualzinho, não vai fugir ali, não vai fugir da regrinha da pirâmide e nem dos prismas. Então aqui, ó, deixa a professora vir para cá. Arestas aqui, face, né? E o vértices. Os vértices são os pontinhos que ligam as arestas. Então, aqui no cubo, eu vou fazer o restante com vocês, ó. Aqui tem um vértice, aqui tem outro, aqui outro vértice, aqui e aqui. Então, um cubo possui quantos vértices? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o cubo, ele possui... Aqui, ó, professora vai escrever aqui, ó. Ai, aqui vai passar da câmera. O cubo, ele possui 8 vértices, certo? Quantas arestas o cubo possui? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não esquecemos de mais nenhuma? Possui 10. E quantas faces? 1, 2, 3. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é assim que vocês vão contando isso, tá? Vamos lá, então? 6
7, 8, 9, 10. O cubo possui 12 faces. 6 faces e 12 arestas. Gente, a professora tinha esquecido dessa daqui, ó. Dessa daqui, dessa outra aqui, ó, de baixo. Então, o cubo, como que ele é? O que ele possui? Ele possui 6 faces e 12 arestas. É que a professora tinha feito assim de massinha, para ficar mais fácil para vocês verem, e desmanchou. É mais fácil para ver do que assim desenhado. E 12 arestas. Certo? Então, vamos continuar aqui, então, ó, com a apostila, ó. Quantas arestas o cubo possui? Aqui vocês vão ticando assim, com o lápis mesmo, tá? Não veio atrás, no material complementar, atrás tem apenas as pirâmides e os prismas. Mas vai tentando fazendo risquinho com o lápis, contando, que fica legalzinho também, vocês conseguem, tá? Então, aqui depois tem para vocês descreverem vértices, arestas e faces de prismas, cubo e pirâmides, certo? Nesse exercício aqui. Aqui também, ó, um cubo planificado com o dado, gente, é muito legalzinho também. Se vocês, quem tiver um dado, pode tentar depois para ver, para completar aqui, ó, vai ajudar também bastante nessa atividade aqui. Professora, eu não tenho dado. É só ver os números que estão faltando, tá? Se eu tenho 3 aqui, eu tenho 2 e 1, o que vai estar faltando? O 4, o 5 e o 6. Aqui, se eu tenho o 6, o 4 e o 5, o que você vai colocar? O 1, o 3 e o 2. É só você ver a quantidade que está faltando e ir desenhando as bolinhas, tá? Aqui, um bloco retangular, a professora até mostrou uma caixinha, né? Na aula passada, muito parecido também. Esse bloco retangular, vamos contar aqui, quantas faces ele tem, quantos lados ele tem? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E por que ele se parece, a gente fala bloco retangular? Qual é a base dele depois de montado? Um retângulo, exatamente. Ele também será um sólido geométrico, certo? Aqui, então, tem aqui as atividades para vocês contarem vértices, arestas e faces, certo? Aqui vocês vão comparar, na página 125, vocês vão comparar prismas e pirâmides. Qual é a diferença dos dois, certo? Vocês vão fazer aqui, ó, uma comparação entre o número de vértices, arestas, a base, como que é, entre essas duas figuras aqui, certo? Apesar que aqui o prisma, ele é retangular e aqui a pirâmide é de base quadrada. Vocês vão colocar aqui, ó, forma de triângulo, forma de retângulo. A professora vai fazer um com vocês, tá? Responda as questões abaixo na página 125. Responda as questões abaixo considerando um bloco retangular e uma pirâmide de base quadrada. Qual é a forma das faces laterais da pirâmide? Qual é a forma, gente, da face lateral da pirâmide? Um triângulo, certo? E se você tem aqui, ó, um prisma aqui, ó, retangular, qual é a face da forma de um prisma retangular? Qual que é a face? Um retângulo, exatamente. Opa, a caneta fica aqui. Quantas faces tem o prisma? Elas têm forma de quais figuras geométricas? Gente, quantas faces terá um prisma? Não vai ser muito diferente das faces do cubo. A diferença é apenas o quê? Que o prisma ele é mais alongado que o cubo ele vem aqui na forma do quê? Do quadrado, ele possui todos os lados deles têm a mesma medida. Então, qual é a diferença? Quantas faces tem o prisma? 6 faces. Elas têm a forma de quais figuras geométricas do prisma? De quadrado e de retângulo.
Viram bem? Então, aqui, indo lá para a página 126 e 127, tem aqui a atividade para praticar. Quantidade de vértices, arestas. E aqui também, continuando na página 127, é a mesma coisa o exercício. Para vocês colocarem o número de faces, vértices e arestas de cada sólido geométrico desse daqui, ok? Pessoal, é isso daí, encerrando a nossa atividade, tá? Nós estamos terminando já o módulo 4, só o último aqui, ó, exercício para vocês da página 129, que eu até tirei o recadinho. É para vocês fazerem aqui, ó, vocês vão ligar a forma planificada com a forma do sólido geométrico e o nome dessa figura. Um exemplo aqui para vocês, olha só, vou pegar essa primeira aqui, ó. Ah, professora, como que eu vejo mesmo? Olha a base aqui fora. Um triângulo. Então, eu vou procurar o quê? Uma pirâmide de base triangular. E procuro o nome aqui, ó. Pirâmide de base triangular. E vou ligar. Então, analisar a forma planificada, identificar aqui com o sólido geométrico e com o nome da figura, ok? Então, é isso, galerinha. Vamos aí agora encerrando o módulo 4 de matemática. E aguardar aí que logo iniciaremos a nossa próxima apostila, ok? Até mais!